Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a escola sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. Lição número 9, Reconciliação e Esperança. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar as verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Reconciliação e esperança. E o verso para memorizar. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festa ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido em sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Paulo continuou desenvolvendo o tema da reconciliação, destacando de forma marcante em Colossenses capítulo 1, verso 20. Nesse verso, ele descreveu o alcance cósmico dessa reconciliação, enquanto o que vem em seguida se torna mais pessoal e individual. Por meio de sua morte na cruz, Jesus realizou a reconciliação de todas as coisas e de todas as criaturas, especialmente dos seres humanos, que estavam afastados da vida de Deus por causa do pecado. Agora, pela fé, temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. O processo de reconciliação individual é destacado na passagem desta semana, assim como na esfera cósmica. Essa reconciliação ocorre por meio da morte de Cristo. No nível pessoal, a cruz deixa de ser apenas um símbolo passivo e se torna uma realidade ativa de que o amor de Deus transforma vidas à medida de que as pessoas ouvem o Evangelho e recebem Cristo, a esperança da glória. Paulo mencionou um mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Colossenses capítulo 1, verso 26. O que esse mistério e o que o abrange em nível individual em relação ao universo. Como esse mistério se relaciona com o evangelho que Paulo pregou com tanta paixão. Lição de domingo: reconciliados de obras más. Pergunta número 1. Leia Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22. O que significa dizer que estávamos separados de Deus e éramos inimigos dele? E o que a morte de Cristo obtém por nós? Ver também Efésios capítulo 5, verso 27. Paulo sempre retratou a humanidade de forma negativa e sombria, especialmente quando separada da justiça de Cristo. E que quase 2000 anos depois ousaria discordar. Eu ousaria discordar? Não, da mesma coisa. E vai ficar pior ainda. Alguém já disse que a única doutrina cristã que não precisa ser aceita pela fé é a pecaminosidade humana. No entanto, desde a entrada do pecado, Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Apesar da nossa condição deplorável, desde o princípio Ele atua para resolver o problema do pecado, mesmo que a solução tenha custado sua própria morte na cruz. No Éden, Deus chamou Adão a obra-prima da criação, com a pergunta: onde você está? Gênesis capítulo 3, verso 9. E hoje ele continua buscando suas ovelhas perdidas. Nós. Ele nos procura individualmente e tem um plano perfeito para nos alcançar, cumprindo a primeira promessa sobre o Evangelho. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, ao colocar inimizade entre nós e Satanás. Às vezes o Evangelho é apresentado de forma tão complicada e teórica que perde o significado prático para a vida no século XXI. No entanto, ele é simples e direto. O Evangelho tem três partes principais.
uma vez que somos incapazes de nos salvar. Jesus veio e morreu por nossos pecados. Romanos capítulo 5, versos 6 e 8. 2. Ao aceitar sua morte como nossa, por meio da fé, do arrependimento e do batismo, somos justificados e libertos da condenação do pecado. Romanos capítulo 5, versos 9 a 11, capítulo 6, versos 6 e 7. 3. A vida que temos agora é o resultado de nossa união com Cristo. Experimentamos o seu poder recriador, permitindo que ele viva sua vida em nós. 2 Coríntios capítulo 5, 17 e 21. Gálatas capítulo 2, verso 20. Esses são necessariamente eventos separados. Eles podem ocorrer de forma simultânea, assim como aceitamos Jesus. Assim como nós aceitarmos Jesus. E podemos ser renovados a cada dia, quando nos entregarmos a Ele pela manhã, independentemente de como tenhamos experimentado a obra salvífica de Cristo. O fundamento sempre está na morte de Jesus, e sempre precisamos voltar a esse fundamento. Pergunta no rodapé. Quando você reflete sobre si mesmo, sobre o seu caráter e o que há de mais profundo em seu ser, o que isso revela sobre sua necessidade na cruz? Revela que Cristo morreu por nós para nos pagar por causa do pecado, e não devemos nos pecar, como se diz, não devemos praticar o pecado, e sim ir a Ele, ir a Cristo. Lição de segunda-feira: se permanecer na fé. A segunda pergunta, leia Colossenses capítulo 1, verso 23. O que você entende sobre permanecer alicerçados e firmes na fé? Ver também Colossenses capítulo 2, verso 5 e Efésios capítulo 3, verso 17. Em grego existem 4 palavras diferentes para si. Para si, né? Aqui aparece em Colossenses capítulo 1, verso 23. Indica uma condição verdadeira. Nesse caso, Paulo encorajou os colossenses com a certeza de que eles realmente permaneceriam firmes na fé. Eles já tinham observado evidências dessa fé e firmeza. Colossenses capítulo 2, verso 5. No entanto, a esperança deles ainda dependia de continuarem no caminho da fé que haviam começado a trilhar. O termo grego traduzido como permanecer, Colossenses capítulo 1, verso 23, expressa a ideia de perseverança. Esse termo é usado, por exemplo, para descrever os escribas e fariseus que insistiam em questionar Jesus sobre o que fazer com a mulher adúltera. João capítulo 8, verso 7. Já na história de Pedro, descreve que ele continuava batendo a porta depois que Rod reconheceu sua voz. Mas correu para avisar os outros em destrancar a porta. Atos capítulo 12, verso 16. Paulo também utilizou essa palavra ao encorajar Timóteo a continuar fiel às instruções que havia recebido. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16 e Colossenses capítulo 1, verso 23. O significado é semelhante, mas aplicado de forma geral aos crentes. Como vemos na lição da próxima semana, Paulo estava preocupado com o risco de os colossenses se desviarem, buscando soluções humanas para a salvação em vez de se firmarem na esperança do Evangelho. Colossenses capítulo 2, versos 8, capítulo 8, 20 a 22. A palavra alicerçados aponta para a necessidade de uma base sólida de fé e amor, fundamentada na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso 25, Efésios capítulo 2, verso 20, capítulo 3, verso 17. A palavra firmes está conectada a essa ideia, pois escreve algo inabalável, como um cristão que não se deixa afastar da esperança do Evangelho. Colossenses capítulo 1, verso 23. Essa mesma palavra aparece em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ao contrário da ideia popular de que uma vez salvo, salvo para sempre, Paulo deixou claro que a salvação exige perseverança à fé. Perseverança na fé, com certeza. Isso é ideia satânica. Que salvo uma vez, salvo para sempre. Ideia pagã, como se diz. Enganosa. Pergunta no rodapé. Qual é a importância de perseverar no exército da fé? É mantendo na fé.
perseverando. Por que essa essência é tomar sempre uma decisão consciente de continuar vivendo a fé? É a mesma coisa. Respeitando os outros, seus irmãos e irmãs, e obedecendo o mandamento de Deus. O que acontecerá se você não fazer isso? Infelizmente, você se tornará ímpio e vai ter a morte eterna. Quando se fechar a porta da graça, você vai obedecer, você vai aceitar o selo da besta. Lição de terça-feira: o plano eterno de Deus. Pergunta número 3. Leia Colossenses capítulo 1, versos 24 a 25. O que Paulo escreveu sobre o sofrimento que experimentava por causa de Cristo? A carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Mas talvez seu maior sofrimento tenha sido não poder realizar o trabalho de pregar o evangelho de cidade em cidade e de casa em casa, como fazia antes. Atos capítulo 20, verso 20. Esses sofrimentos ou tribulações sobre os quais Cristo havia alertado. Mateus capítulo 24, verso 9. João capítulo 16, verso 33. Não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, verso 18. Esse é o panorama maior. Assim como escreveu aos cristãos de Filipos, Paulo agora disse aos colossenses que se alegrava com os seus sofrimentos, que eram benefício deles. Colossenses capítulo 1, verso 24. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. 2 Timóteo capítulo 2, verso 9. Durante esse período de confinamento, ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios e Filemão. Após sua libertação, Deus os inspirou a escrever os importantes conselhos de 1 Timóteo e Tito. Durante sua prisão final em uma cela romana, ele escreveu 2 Timóteo. Esses últimos anos proporcionaram a Paulo a oportunidade de escrever uma parte significativa do Novo Testamento, provavelmente incluindo a carta aos Hebreus. O plano eterno de Deus já previa tudo isso e muito mais. Em Colossenses capítulo 1, verso 25, Paulo utilizou a palavra grega oikonomia, geralmente traduzida como dispensação ou responsabilidade. Em sentido limitado, esse termo se refere ao modo como Deus organiza as coisas, como em 1 Timóteo capítulo 1, verso 4. No livro Luke Temon Johnson, Firmament and Second Letters of Timothy, Dobley 2001, página 164. Isso inclui a missão apostólica de Paulo, mas em sentido mais amplo, abrange todas as provisões de Deus no plano da salvação. O ministério de Paulo, dos outros apóstolos e até dos profetas do Antigo Testamento. Efésios capítulo 2, versos 20. Efésios capítulo 3, verso 5. Incluindo Moisés, foi planejado para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 25. Embora este tema seja aprofundado no estudo de amanhã, é importante observar que Paulo reconhecia seu ministério como uma pequena parte de um plano divino muito maior e de longo alcance, que começou a ser implementado antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4, Mateus capítulo 13, verso 35. E tem a pergunta no rodapé: como as decisões grandes ou pequenas encaixam-se no plano maior de Deus? Deus sabe das coisas e tem planos para todos. Será que existem decisões pequenas? Pode ser que sim, não duvido. Uma pequena coisa ali para nos cumprir. Como decisões assim podem ter resultados muito mais amplos do que se tornarão evidentes no futuro. Que os planos de Deus não falham. Lição de quarta-feira: o mistério de Deus é revelado. Pergunta número 4. Leia Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. Paulo mencionou 2 vezes o mistério. Que mistério é esse? Em outra ocasião, Paulo escreveu sobre o mistério do propósito eterno de Deus, que ele havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. Isso foi revelado a nós por meio do plano da salvação.
Paulo descreve essa verdade como algo que os profetas haviam previsto e que os anjos desejavam contemplar. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 a 12. Esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, verso 20. E guardado em silêncio desde os tempos eternos. Romanos capítulo 16, verso 25. Foi plenamente revelado por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. 5. Como esses textos sobre o ministério de Deus nos ajudam a entender diferentes aspectos do plano da salvação. Vai marcando aí, povo de Deus. Efésios capítulo 1, verso 10. Efésios capítulo 3, versos 3 a 6. Em última análise, todas as coisas dos céus na terra serão reunidas em perfeita unidade em Cristo. E foi o foco da oração de Jesus em João 17. Embora o modo como isso aconteceria foi um mistério naquela ocasião, agora foi revelado por meio do Evangelho. Durante toda a eternidade estudaremos para compreender melhor do que Deus nos amou tanto a ponto de nos entregar a Jesus, o tesouro inestimável do céu, para a nossa salvação. No entanto, sabemos que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Assim todos os que crerem em Cristo, judeus e gentios, compartilham igualmente das promessas de Deus por meio do Evangelho e são reunidos em um único corpo, a Igreja. Cristo em vocês, Colossenses capítulo 1, verso 27, refere-se à presença de Cristo habitando em nosso coração pela fé. Efésios capítulo 3, 17, Gálatas capítulo 2, verso 20. Essa união espiritual com Cristo nos permite mesmo agora nos assentarmos nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, verso 6, experimentarmos os poderes do mundo vindouro. Hebreus capítulo 6, verso 5. Por meio da presença de Cristo em nossa vida, Ele já está começando a nos unir ao céu e ao Evangelho atuando em nosso coração que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, verso 12. Lição de quinta-feira, o poder do Evangelho. Pergunta número 6, leia Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Qual é o foco de Paulo? Por que ele utilizou as expressões todos, cada um e cada pessoa? A ênfase da pregação de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, e de acordo com Efésios capítulo 5, 27, o propósito do sacrifício de Cristo é apresentar a igreja a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso, o objetivo da pregação do Evangelho por Paulo era apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 28. Ele buscava alcançar isso por meio de ensinos e da advertência, ensinando os diversos aspectos de doutrina e prática cristãs. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, 1 Timóteo capítulo 4, verso 11, capítulo 5, verso 7 e Tito capítulo 1, verso 9. E advertindo sobre as consequências do rejeitar o Evangelho e os perigos dos falsos mestres. Atos capítulo 20, versos 29 a 31, Romanos capítulo 16, verso 17. Este é o caminho para crescermos e nos tornarmos cristãos maduros, aceitar os ensinos e levar a sério as advertências das Escrituras. A maturidade é um conceito fundamental. Os pais de um bebê celebram cada conquista, as primeiras palavras, os primeiros passos, a leitura das primeiras frases. Que pai ou mãe não ficaria preocupado se seu filho, após vários anos, ainda não conseguisse andar ou falar? Quer dizer, é porque o pai e a mãe teve mau êxito com o filho, como se diz, e não fez as coisas certas. Claro que vai andar e vai saber das coisas, mas coisas erradas. Crescer e se desenvolver é algo natural e esperado, tanto na vida natural quanto na vida cristã. A palavra grega traduzida como perfeita, teleios, Colossenses capítulo 1, verso 28, tem o significado de algo completo ou sem defeito.
por meio do processo de crescimento espiritual. Compreendemos a profundidade da lei de Deus e reconhecemos que cada um de seus mandamentos é limitado. Salmos capítulo 119, verso 96. Também entendemos que essa lei abrange os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ainda assim, precisamos ter cautela, e é por isso que Paulo usou a palavra advertindo, em Colossenses capítulo 1, verso 28. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas no fim dele é o caminho de morte. Provérbio capítulo 14, verso 12. O discernimento espiritual surge de um entendimento da palavra de Deus guiado pelo Espírito Santo. Falsos ensinos contêm elementos de verdade, mas acrescentam ou retiram algo essencial do que a Bíblia diz. Isaías capítulo 8, verso 20. Geralmente não atacam o que Deus revelou, mas lançam dúvidas sobre a validade ou relevância dessas verdades para os nossos dias. Devemos ser prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas ao discernir a verdade doutrinária do erro. Pergunta no rodapé: o que significa ser perfeito em Cristo? Colossenses capítulo 1, verso 28. É andar com Ele, respeitar os mandamentos, praticar os mandamentos e a tua palavra. Como a compreensão do que Jesus realizou por nós na cruz nos ajuda a compreender isso? Mesma coisa, é saber que Ele morreu por nós e que nós devemos andar com Ele, não ficar pecando e ignorando isso. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Não possuímos em nós a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus, mas Cristo providenciou uma solução. Ao entregar-se a Ele aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo, não importa quão pecaminosa pode ter sido a sua vida. O caráter de Cristo substituirá seu caráter, e você será aceito diante de Deus como se não houvesse o pecado. Além de tudo isso, Cristo transformará seu coração, e ali, pela fé, ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a Cristo, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, Ele operará em você o querer e o realizar, segundo sua vontade. Portanto, nada temos para que nos vangloriar, nenhum motivo para exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Cristo que nos é atribuída, como resultado da obra do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. Ellen Goldwhite, no livro Caminho a Cristo, páginas 40 e 41. Foi dado a mim o esclarecimento muito vivido de muitos sairiam de nosso meio, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Senhor deseja que toda alma que possa crer na verdade tenha inteligente compreensão do que seja verdade. Ellen Goldwhite, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 332. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 9, reconciliação e esperança. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar as verdades de tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!